Estamos iniciando mais um programa Conexão Política. Hoje recebendo vereadores Surcó. São 6.857 votos. Exato. Agradecendo a comunidade que me deu esse presentão aí, digamos assim. É histórico, é uma marca histórica aqui em Novo Hamburgo. Histórica, né? Sim. O recorde anterior era do ano 2000, de uma vereadora que tinha feito 4.400, 4.500 votos, mais ou menos. E agora, então, eu fui presenteado, como eu disse, pela comunidade com essa marca de 6.857 votos. Isso representa cerca de 0,5 do eleitorado. 5, não é zero, é 5. Não, 5, aqui no Novo Hamburgo foi 5,42% dos votos. É muita gente, isso foi. O maior índice do estado, sim, em termos de porcentagem. Como é que foi essa campanha milionária? Não, essa campanha teve um custo de prestação de contas em torno de 11 mil reais. Tanto é que as minhas contas foram aprovadas aos 45 do segundo tempo, com ressalvas, porque havia um entendimento do Tribunal de Contas, do cartório eleitoral, de que era muito suspeito o número de votos em relação ao custo comparado com outras campanhas que tinham feito votação bem menor e até mesmo não se elegido. Então, tive que dar uma série de manifestações, mas, digamos assim, as contas foram aprovadas, não houve problema nenhum, só houve essa externada, inclusive, por membros, né, do Tribunal do cartório eleitoral, dizendo que acharam muito esquisito uma votação tão alta com tão pouco recurso. Sim. Então, realmente, porque eu sempre pautei essa questão de não dever muito favor para ninguém, logo não buscar dinheiro emprestado onde eu não pudesse depois retribuir, a não ser com trabalho. Agora, é uma receita secreta? Qual é que é a receita para conseguir ter esse sucesso, ter essa representatividade, essa legitimidade que a população te deu, de ser um recordista de votos e provando que tu não precisa ter tanto dinheiro para se eleger, mas se eleger bem nesse caso. Eu acho que, digamos assim, eu tenho vários fatores, né, que eu acredito essa questão. Mas vou citar algum dos principais, só brevemente. Um momento político muito crítico, onde nós estávamos vivendo movimentos sociais, as pessoas muito revoltadas com a classe política, e eu vinha fazendo desde antes desse movimento já um trabalho muito transparente de rede social, divulgando cada ato, cada ação, trazendo notícias, trazendo informações não só do meu gabinete, não só do meu mandato, mas do que acontecia no Poder Legislativo, abrindo sempre meu voto, minha opinião sobre os projetos, como é que eu ia votar, mostrando postura. Então, era um momento político muito específico, onde a comunidade estava carente de alguém com uma postura mais direta, mais sincera, de rede social, mais humana, talvez assim, e não aquela questão do político separado lá e o povo aqui. Isso é um fator. E também o fator de uma bandeira que eu sempre defendi, que foi a bandeira da educação, e que dentro de uma porcentagem de 5% da população, tu consegue atingir. Talvez e eu tenho entendimento que talvez para uma campanha majoritária de prefeitura, tu não tem essa porcentagem de população que queira esse perfil. Né? Tu não tem tanta gente que tu precisa aí de 30%, 40%, a última prefeita atuou com 33% dos votos, tu talvez não tenha na população 33% das pessoas que queiram essa postura, mas 5,4% eu comprovei que existia, né? Sim. Então foi um momento muito específico. Não sei se hoje eu concorrendo faria a mesma votação, se faria menos, se faria mais, mas era um momento muito específico e, como eu disse, desse trabalho direto, de transparência, de mostrar para as pessoas que o político também é de carne e osso, sofre os mesmos problemas da cidade e está ali muito mais para receber ajuda do que para quebrar galho dos outros, receber ajuda em termos de como conduzir a cidade. E tu tens uma trajetória já como músico, iniciou tua atividade profissional como músico ou não? Já também tinha antes de ser músico outra atividade? Eu, na verdade... Geralmente é a nossa primeira atividade, quando é músico, sim, começa desde 12, 13 anos. A música começou a me acompanhar justamente com 13 anos, tocando contrabaixo numa banda de escola, com a gurizada de brincadeira, foi evoluindo, para depois aprender a tocar, com 18 anos, aprender a tocar violão daí, porque o contrabaixo sempre dependia de alguém para eu tocar junto, né? Sim. E eu buscava um instrumento onde eu pudesse ser autossuficiente. A não ser que tu fosse um East, Nathan East, alguma coisa assim, né? Que fosse um Jaco Pastores, né? Pastores. Que se fosse destacar exclusivamente no instrumento. Mas não era o meu caso, não era muito virtuoso, nunca fui. Então eu busquei o violão. Mas nesse período eu estava entrando na Força Aérea. Então eu fui office boy, trabalhei com um escritório de contabilidade, de arquitetura, de um tio meu, onde está hoje do lado da Câmara de Vereadores ali, onde eu trabalho, próximo. Trabalhei depois na Força Aérea, fiquei durante 8 anos na Força Aérea Brasileira, onde eu fui da infantaria, eu fui taifeiro no rancho,
mas terminei os últimos 5 anos como mecânico de aeronaves. Né? No 5º Esquadrão de Transporte Aéreo eu trabalhava com a aeronave Bandeirante e também com alguma coisa de F-5, né, e T-27. E, por fim, 2013 eu saí da Força Aérea e aí eu comecei a sobreviver da música, comecei a misturar a música com a sala de aula, por causa de uma namorada que eu tinha, que era professora e que me pediu para fazer alguns trabalhos musicais com a turma dela. Já tinha uma irmã que era professora, me apaixonei pela docência, então fui cursar pedagogia em 2007. E aí, me formei professor. Então, essa sequência, digamos assim, é de office boy, mecânico de avião, músico, professor e, no momento, não profissão, mas de missão, vereador. Quais são as missões, então, desse teu mandato? Quais são os projetos? O que esse mandato tem a acrescentar para a população de Novo Hamburgo e para a sociedade como um todo? Eu divido o meu gabinete, e é difícil vou tentar fazer entender, a gente divide o gabinete em 50% do tempo propondo e 50% do tempo recebendo demandas e sendo motivado a buscar algumas ações. Então, o vereador, é muito difícil tu conseguir dividir teu tempo entre projetar o futuro, entre tu propor ideias, legislação, né? A fiscalização e atender as demandas da população, que são o micro, que eu chamo. O macro, demandas para cuidar da cidade num todo e projetar o futuro. O micro, as pessoas que buscam por um problema na área da saúde, na educação, um bueiro aberto, a lâmpada queimada, que são demandas que o vereador faz num intermédio com o Poder Executivo na administração da cidade. Mas é o vereador que resolve esse problema? Não. Mas há um entendimento das pessoas de que o vereador é quem pode resolver esse problema. Quando, na verdade, o que o vereador tem é a possibilidade de pegar um ofício, encaminhar ao Poder Executivo e executar esse caminho. Mas muitas pessoas desconhecem a possibilidade de pegar um telefone, de ir à prefeitura e fazer um protocolo. Então, eles veem o vereador quase como um despachante entre o serviço público e eles. Então, o vereador fica nesse meio tempo. Eu não sou um vereador que busco esse tipo de demanda. Eu não vou no hospital procurar pessoas com problemas para não é me promover, mas para ganhar crédito em cima da tragédia, do problema dos outros. Eu não vou, digamos, até as comunidades procurar a situação da pessoa que está precisando do botijão de gás. Aquela política antiga e asquerosa que muitas vezes transformou isso na política que a gente está vendo hoje. Mas se essas demandas muitas vezes aparecem, pagar botijão de gás não existe. Pagar a conta, isso aí não existe, isso aí nem entra no nosso gabinete. Mas as demandas que as pessoas precisam em termos de pavimentação de rua, de lâmpada queimada, vaga na área da educação, e aí eu entro na última parte, que eu sou um vereador que atuo muito na demanda da educação. Sempre que eu posso propor, que me sobra tempo do gabinete para eu sentar e construir propostas e possibilidades legais, a minha primeira visão é em relação à educação. Por quê? Porque, Tobias, a longo prazo, o nosso país tem duas soluções. Tem soluções a curto e médio, e a longo prazo. E a de curto e médio, elas são emergenciais, em termos de segurança, de saúde, mas a longo prazo, educação e cultura. Sim. Por isso, eu gosto de levar essa bandeira sempre em frente. Agora a gente está entrando num período pré-eleitoral, né, onde vários agentes políticos estão se destacando e buscando um caminho para essa nova eleição de 2018. Perfeito. A gente sabe que talvez venhas a concorrer como deputado estadual. Como é que tá essa questão? Esse momento até, né, é uma linha muito tênue, eu tenho que ter muito cuidado da maneira como eu me expresso. Sim. Porque a lei eleitoral define muito bem o que é pré-candidatura e o que é antecipação de campanha política. Então, mas de uma forma informativa, uma questão informativa. Me coloquei à disposição do partido, é uma ambição minha. Eu sou um apaixonado pelo poder legislativo. Eu gosto do parlamento. Na verdade, a política nasceu no parlamento, né? Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, a política começou no parlamento. No púlpito, no meio da rua, que o cara subia em cima e falava, né? De parlar. De parlar, isso. E que um grupo se postava à esquerda, outro se postava à direita, que hoje a gente define hoje ainda, né, o termo de esquerda e direita, né? Que veio da Revolução Francesa. Isso, né? Então, nessa evolução toda da política, eu gosto muito. Se eu tiver que escolher entre poder legislativo e executivo, eu sou um apaixonado pelo legislativo, né? Principalmente por essa possibilidade, Tobias, de tu buscar galgar naquilo que tu entende como o mais positivo, o mais necessário. No meu caso, meu foco muito na educação, saúde e segurança. Educação, saúde e segurança e ligado a tudo isso através da educação, o desenvolvimento de possibilidades de geração de emprego, de tecnologia, né?
de construção, de trabalhar o empreendedorismo, de favorecer o empreendedor, aquele que gera o emprego. Então, são uma série de divisões. Mas o Poder Legislativo permite isso. Que tu tenha um objetivo, não. O meu horizonte que eu quero buscar é aquele. Diferente do Executivo, onde tu recebe as demandas e elas são... Tu executa as demandas. Tu executa as demandas, né? Muito mais tu resolve problemas no Executivo do que consegue sentar e projetar um futuro. E eu, tendo essa visão de professor meio utópico, de acreditar no futuro, acreditar nos pequenos, acreditar nas crianças, acreditar que a solução está na educação e na cultura, o Legislativo me dá essa possibilidade maior de construir, de fiscalizar, de buscar sempre caminhos para se resolver através da construção da educação e não só na solução de problemas pontuais. Quantos projetos de lei até agora, senhor? Olha, não sei te dizer números, mas com certeza mais de 30 nesse um mandato e meio, né? E aprovados ou como projeto? 30 aprovados. São cerca de 12 ou 13 leis, mas das quais não me orgulho muito, viu? Te confesso por quê. Vou dissertar um pouco sobre isso. Porque, infelizmente, a gente precisa fazer leis. O melhor de tudo seria se nós tivéssemos... É como se fosse um resultado do rendimento. A lei é quase que um castigo. Cada vez que eu digo para os meus filhos, coloca o chinelo, vou fazer uma comparação bem mal feita aqui, mas coloca o chinelo, coloca o chinelo, coloca o chinelo, até que eu preciso ameaçar que ele vai ficar sem olhar TV, alguma coisa, se ele andar sem o chinelo, a lei é isso. Tudo que a gente não evoluiu culturalmente, que as pessoas, por exemplo, não se acostumaram que tem que usar o cinto de segurança no automóvel, tu tem que ter uma lei obrigando a usar e tu tem que ter um agente fiscalizador para fazer com que essa lei seja cumprida. A lei gera custos também. Exatamente. A lei é uma burocracia que, quanto o orgulho de um país, tem que ser não pelo número de leis que ele tem, mas pelo número de leis que ele não precisa ter. Quando eu precisei, por exemplo, em 2014, fazer um projeto de lei chamado Lixo Zero, para multar pessoas que jogam lixo no chão, pessoas que entopem bueiros com folhas, com cachorro morto, com pneu, que pegam material de construção da sua casa ou lixo e jogam dentro de um rio, de um córrego. Quando a gente precisa, em 2014, Tobias, fazer uma lei para punir quem faça isso, porque as pessoas não têm consciência de que não se deve fazer isso, nós falimos como sociedade. Isso é uma prova da nossa falência como sociedade. Porque a gente não conseguiu construir isso culturalmente, com os pais ensinando seus filhos de geração em geração, e nós precisamos agora ter um fiscalizador para punir. Isso é o que se faz com bicho, com criança, e a lei é a necessidade. É isso, as pessoas punem a criança, dão um castigo no filho, dão uma chinelada no filho, porque não cumpriu as ordens. A maneira de punir o adulto são as leis. E isso é uma pena. Países de primeiro mundo, países quanto mais evoluídos, menos leis eles têm necessidade. Diferente do Brasil, onde nós temos muitas leis para cumprir leis, infelizmente. E às vezes as leis já existem, mas a desculpa é justamente a falta da regulamentação da lei. Então tem que criar lei e fazer outra lei para regulamentar aquela lei. Sim, nós temos para dar um exemplo aqui em Novo Hamburgo, sempre que um vereador nomeia uma rua, e muitas vezes as pessoas dizem, vereador social para dar nome em rua. Primeiro que o único que pode dar nome em rua é o Poder Legislativo. É o vereador. A casa, digamos assim, o local para se nomear ruas é o Poder Legislativo. Então, os vereadores só botam o nome em rua, sim, para cada rua que não tem número, que o cidadão mora lá, e que ele precisa receber correspondência, precisa receber teleentrega, precisa receber um remédio da farmácia, ou a SAMU tem que encontrar a casa dele. Pergunta para qualquer pessoa que mora numa rua sem nome, rua chamada R12, C14, se eles não gostariam de ter um nome na rua deles. Né? E numeração nas residências. Então, é um trabalho necessário, mas eu quis dizer, eu citei o exemplo dos nomes de ruas, e nessas minhas 14 que eu falei, de leis 12 a 14, que viraram leis, não tá nome de rua, tá? Esses aí é outro caso, é um outro caso. Mas a gente tem que ter, quando eu faço um projeto de nome de rua, vai para o Poder Executivo, a lei é aprovada, é publicada, mas não é automaticamente colocada uma placa com o nome na rua. Nós temos que mandar outro ofício solicitando que seja colocada uma placa naquela. Mas isso é o óbvio. E aí vem de encontro a uma fala, vem ao encontro de uma fala que eu tenho muito comum, que eu disse que uma das coisas que mais me incomoda como vereador é ter que legislar sobre o óbvio. Quando eu tenho que multar as pessoas por jogar lixo no chão, eu estou legislando o óbvio. Quando eu fiz uma lei, por exemplo, que obriga as empresas que têm fios nas ruas a recolher os fios inoperantes, nós temos aqui, só sai na rua e olha os postes aqui de qualquer cidade, tem fios de telefonia da década de 80 que estão ali pendurados, abarrotando, poluindo visualmente, trazendo risco no meio da rua para um motoqueiro passar e pegar pelo pescoço. Então, quando a gente tem que fazer uma lei para que esses fios sejam recolhidos, é legislar no óbvio. Sim. Quando eu tenho que, como eu disse, mandar recolher lixo. Então, quando eu preciso mandar um ofício
dizendo que aquela rua que ganhou um nome tem que ganhar uma placa com o nome para as pessoas saberem que é aquela rua, isso é legislar no óbvio. E o Brasil perde muito dinheiro, gasta muito dinheiro aos cofres públicos, ao cidadão, que poderia ser investido em muita coisa no óbvio, quando precisa se trabalhar em cima do óbvio. Isso é uma pena. Só se evolui isso com o quê? Educação e cultura.